Saudações, pessoal! Estamos ao vivo! Vamos lá! Tá chegando, o concurso da PGE São Paulo tá chegando e eu sigo com vocês aqui na nossa caminhada. Olha aí, o pessoal tá entrando, vamos dar aquela leve conversar. Olá, procuradora, minha amiga, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá forte? Rushal, grande amigo aí. Vamos entrando, pessoal. Lídia concurseira, grande parceira. Vamos entrando aí que a gente vai dando aquela presente, sendo presente, grande amigo. A gente tá aí, começa aí com aquela conversa da gente. Vamos primeiro aí aquecendo os motores enquanto o pessoal entra, se acomoda, vai pegando a pipoca, vai arrumando tudo aí que tem para arrumar e vai chamando a família e os amigos para comparecer aqui à nossa live sobre as bênçãos do Padrinho Cícero aí, do povo sertanejo. Para quem não sabe, eu sou do querido Ceará e tô aqui sempre com Gurupi, Tocantins. Minha irmã nasceu em Gurupi, Tocantins, cidade maravilhosa. Mas é isso, com a força aí do nosso povo, força de vocês, estamos juntos aí e acredito que vamos fazer uma ótima reta final, porque se vocês estão hoje aqui, quinta-feira, na véspera, estamos juntos aqui, interessados em conteúdo, aqui não tem enrolação, aqui a gente dá conteúdo e é porque estão realmente interessados e estão aí fazendo o que precisa ser feito. O pessoal pergunta o que precisa ser feito para passar e a força, meu amigo, é força, é garra, é determinação, é isso que vocês estão tendo agora, é isso que eu vejo aí na conversa diária com vocês. É isso que eu vejo aí, sempre que a gente está conversando, vocês estão passando para a gente a relação de vocês. Eu sei que é uma batalha, eu sempre tento botar lá no meu perfil pessoal alguns posts motivacionais, mas porque eu sei que a automotivação, a motivação é importante nesse momento, porque eu sei que está todo mundo cansado, está todo mundo já aí debilitado dessa preparação intensa que foi para esse concurso, e realmente é interessante agora vocês prepararem o psicológico. O trabalho já foi quase todo feito, vocês agora estão precisando manter, acertar aqueles pequenos pontos, revisar alguma coisa, pegar uma legislaçãozinha esparsa, ficará salva a live. E vão chegando, então a gente já fez uma live aqui sobre Estatuto dos Servidores, fizemos uma live sobre Lei Orgânica da PGE, fizemos uma de Direito Empresarial Público no formato um pouco diferente, com o nosso grande colega professor Diego, e hoje chegamos à famigerada reforma trabalhista, algo que gerou tanta polêmica aí para o nosso concurso da PGE São Paulo, principalmente por causa daquela ressalvinha que tinha no edital acerca da MP 808. Agora, restou esclarecido que os pontos abordados, estou especialista em lives, é verdade, os pontos que foram abordados pela MP 808 não cairão no concurso da PGE São Paulo, e por essa razão nós vamos evitá-los aqui nessa live para evitar um trabalho desnecessário de vocês. Então a gente vai tratar aqui pontos que não foram tocados pela MP 808, mas vocês vão ver que é muito mais algo, a preocupação que vocês tinham em relação à MP era algo muito mais psicológico, porque ela simplesmente ou esclarecia alguns pontos ou como eu estou falando, não é esquecer tudo da MP, mas na verdade ela não vai ser cobrada. Mas ela simplesmente esclarecia alguns pontos, pontuava. Vou contar uma historinha para vocês. É o seguinte, esse projeto da reforma trabalhista, ele era um projeto antigo que estava lá na Câmara. Esse projeto, então, queriam passar de qualquer jeito, porque se a reforma trabalhista passasse, o Brasil ia crescer, ia gerar emprego, o dólar ia cair. A gente, uma hora dessa, era para estar lá na Disney. Só que o que aconteceu? A reforma trabalhista passou e chegou no Senado. Chegou lá no Senado, os senadores queriam alterar. Aí falou assim, olha, o executivo chegou e disse, olha, nosso querido presidente, ele falou, pessoal, fala o seguinte, não altera não, se vocês alterarem eu vou ter que voltar lá na Câmara. Fala o seguinte, eu faço um MP aqui, aquilo que a gente acordar, eu faço uma medida provisória e a gente altera os pontos que vocês não acharem legais. A gente fala, altera, beleza? Beleza, foram lá, alteraram os pontos por MP. Aí, nosso querido Congresso fez o quê? Não, o MP. A MP caiu e agora a gente está aqui com um problema na mão, com um problema no colo. Mas aí, Brasilzão, né? Tudo se resolve e a gente é feliz, né? E a gente segue o jogo aí. Então, esperando vocês se acomodarem, estamos chegando. Enquanto vocês se acomodam, fazendo lives lá na Disney, né? Dele, rapaz, se eu pudesse, viu? Se eu pudesse, se vocês soubessem o sofrimento que é essa minha vida ultimamente. Então, vamos lá. Eu gosto muito de fazer um histórico das coisas que eu vou falar.
Porque eu acho que com o histórico, o aluno, não é enrolação, tá? Vai servir para você vai ver. O aluno ele entende um pouco mais do que se trata. Então ele entendendo, ele não precisa decorar, tá bom? Ele vai aí entender a lógica do sistema e vai por si só tirando suas próprias conclusões, as quais, estando dentro da lógica do sistema, tendem a estar corretas. A gente sabe que às vezes tem exceções. Então vamos lá. Primeiro para vocês, direito do trabalho. Eu sei que não é uma matéria que muitos de vocês gostam. Eu sei que o direito do trabalho, para muita gente aí, é um direito, né, não tão querido. É um direito que não é tão querido para vocês como é para mim. Mas eu vou explicar para vocês por que eu gosto tanto de direito do trabalho. O direito do trabalho, ele surgiu num contexto muito interessante. Mas vamos lá primeiro, antes de tudo. Primeiro, como vocês sabem, havia aí o Estado absolutista e era o Estado que era um modelo de Estado em voga naquele determinado momento histórico. Vieram então as revoluções liberais do século XVIII, notadamente a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana, a independência norte-americana. Com essas revoluções liberais surgiu um novo tipo de Estado, um Estado agora firmado para um novo agente que surgia ali no contexto histórico. Com as revoluções liberais surgiu aí o Estado de Direito, ou seja, aquele Estado que limitava o Estado frente ao cidadão. Mas o que acontece? Esse Estado ele era baseado no princípio da liberdade. E o mundo foi evoluindo. E as pessoas precisavam daquela liberdade naquele momento. Só que o mundo foi evoluindo. Século XIX é a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, passamos a ter aí um novo ator nesse cenário mundial, nessa relação de poder, que é quem? É o proletário. Esse proletário era aquele cara que estava trabalhando lá nas workhouses na Inglaterra, que trabalhava 20 horas por dia. Era aquela mulher que trabalhava 18 horas por dia. Era aquele jovem que não passava dos 22 anos porque morria numa fábrica insalubre. Então, foi necessário, com o movimento histórico, criar um direito de proteção. Esse direito de proteção vinha baseado numa nova base filosófica, que se somava à da liberdade, se sobrepunha a ela, que era aí os direitos de segunda geração, né, baseado na solidariedade. Então surgiu um direito para proteger se em um primeiro momento existia um direito para proteger o cidadão frente ao Estado, frente àquele poder estatal, ao poder político, agora se fez necessário surgir um direito para proteger o cidadão, trabalhador, frente a quem mais tinha poder naquele momento, ou quem tinha tanto poder quanto o Estado em determinados momentos históricos, que era o proletário do capital. Então, quando o professor fala, o papo aqui, não é papo de comunista, porque é a lógica do sistema. O sistema foi criado sobre essas bases e assim permanece até hoje. Fomos evoluindo, aqui no Brasil nós incorporamos muitos desses princípios que vieram da Europa, notadamente na era Vargas, aquele cara lá, Getúlio Vargas, ele consolidou leis que tratavam aí da parte do trabalhador. Foi uma consolidação, a nossa querida consolidação das leis do trabalho, ou CLT para os íntimos. Então nós temos a nossa CLT baseada em todos esses princípios, baseada em lutas históricas. Então nós chegamos agora na CLT e agora, recentemente, lógico, ela foi alterada, ela vem sendo alterada muito de lá para cá, mas um parêntese é que ela é muito velhinha, né? Ela remonta à década de 40. Por isso, muitos dos entendimentos da Justiça do Trabalho, eles eram formados com base na jurisprudência, nos tribunais. Então, você vê, quando você estuda direito do trabalho, é muito importante que você veja aí as súmulas e OJs. Por quê? Porque a CLT ela é desatualizada. Às vezes ela tem aí lacunas ontológicas ou simplesmente lacunas normativas. Ela não consegue acompanhar a sociedade. O legislador não teve o mesmo passo da sociedade. Por isso, muitos dos entendimentos eram formados aí pela Justiça do Trabalho, que é uma justiça notadamente pró-trabalhador. Então surgiram aí movimentos, né, de proteção ao trabalhador. Só que em determinado momento histórico isso deu uma saturada. As pessoas ficaram um pouco saturadas daquela proteção ao trabalhador e o Império contra-atacou. Por meio de quê? Dentre outros motivos, isso eu estou falando sem qualquer viés ideológico, mas simplesmente uma explicação, para você não perder. Foi a reforma trabalhista nesse contexto, que foi uma alteração legislativa que modificou mais de 100 artigos da CLT e veio aí sob realmente
o viés, a tônica de fundar um novo direito do trabalho, de uma forma diferente, de uma forma mais meio termo, de uma forma mais pró-empregador. Por isso que vocês vão ver que muitas dessas alterações que a gente vai falar aqui, elas vêm para se contrapor à súmula. Então, primeira premissa que a gente fixa aqui, que acontece muito, o pessoal chega e fala: professor, a reforma trabalhista fala A, mas tem uma súmula lá do TST que fala exatamente o contrário. O que é que vale? Pessoal, a lógica da reforma trabalhista, dentro disso que eu falei para vocês, foi em muitos momentos suplantar aquele entendimento jurisprudencial. Então, ela veio realmente para sepultar aquele entendimento jurisprudencial. Então, como essas leis estão vigentes e, devido à presunção de constitucionalidade das leis, até que elas sejam declaradas inconstitucionais, eu vi que alguém falou aí em ADI, de fato, surgiram muitas ADIs aí. Doutrinariamente, muitos desses artigos são considerados inconstitucionais. Mas até lá, a gente segue aprendendo e trabalhando com eles. A gente aqui, principalmente para concurso público, a gente tem que entender o que está em vigor e aplicar. Não cabe a nós fazer um senso tão crítico assim em relação aos dispositivos. Então, nesse caso, a gente vai aí seguindo. Então, reforma trabalhista teve a nova legislação, a gente fica com a nova legislação, beleza? Entende que ela suplantou aí as súmulas e orientações jurisprudenciais. E aí, então, dada essa introdução, que era o tempo que vocês chegaram realmente, a gente começa a trabalhar. Eu começo aqui a trabalhar com um ponto, para quem está acompanhando aí os slides, quem não pegou ainda, tem os slides lá no site da aprovação PG na parte de material gratuito. Então vamos me acompanhando aí. O primeiro ponto que eu pensei interessante tratar é o grupo econômico, que é um instituto de direito material que já era aplicado antes da reforma trabalhista, mas foi levemente modificado para esclarecer alguns pontos. Beleza? Grande Henrique S. Mello, meu grande amigo, esse é meu amigo, procurador do Estado, um parceiraço, trabalhou comigo na banca coletiva, tivemos muita ação com o sindicato e associação. Vamos lá. Grupo econômico. Basicamente, o que é que diz o artigo 2º da CLT? O artigo 2º da CLT é aquele artigo que trata da figura do empregador. Ele trata do empregador e no seu parágrafo 2º ele trata do grupo econômico. Ele teve uma modificação. Ele foi modificado em que sentido? Eu vou ler para vocês. Me acompanha no slide, só para vocês verem como passou de uma redação a outra. Redação antiga. Sempre que uma ou mais empresas tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. Então, o que a gente fixa de primeira premissa aqui? O grupo econômico, ele implica a responsabilização solidária das empresas integrantes daquele grupo. Isso mudou? Não. Então, o grupo econômico, nos termos da reforma trabalhista, continua ensejando a responsabilidade solidária das empresas dele integrantes. Mas vamos lá. O que mudou? Redação nova agora. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ok, isso continua igual, ou ainda quando mesmo guardando cada uma sua autonomia integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Esse aqui, redação semelhante à anterior, basicamente trata de quê? É o grupo econômico vertical ou o grupo econômico por subordinação, onde você tem uma empresa principal e empresas a ela subordinadas, beleza? Então você tem uma empresa que manda e outras empresas que são comandadas. Essas empresas, dentro desse grupo, são chamadas aí um grupo econômico vertical. Vertical porque tem uma que comanda e outras que são comandadas. Esse grupo econômico é consagrado historicamente na CLT e assim permaneceu. O que acontece é que tinha também, jurisprudencialmente, aquele grupo econômico que era de empresas que não estavam necessariamente subordinadas uma à outra. Eram empresas que estavam em um caráter de coordenação, em horizontalidade. O que acontecia? Chegava lá na Justiça do Trabalho, o juiz ia e dava pau naquelas empresas todas ali. Ele ia e condenava solidariamente como grupo econômico. Aí o pessoal dizia, poxa, mas não é uma redação de verticalidade. Diz, meu amigo, é a mesma empresa, é mesmo dono, é grupo econômico, é pau em todo mundo. Aí a CLT veio, nesse ponto eu penso até ser salutar, e trouxe um esclarecimento acerca desse grupo econômico horizontal, beleza? Grupo econômico horizontal, então ela diz o quê?
não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, ou seja, simplesmente ter os mesmos sócios não é grupo econômico, sendo necessários para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, esse grupo econômico, ele pressupõe uma atuação conjunta dessas empresas. A soma desses três fatores, o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, basicamente, essa responsabilidade solidária levava a quê? Levava ao fato de que a empresa, o reclamante, ele poderia ajuizar a reclamação contra qualquer uma dessas empresas, porque a responsabilidade é solidária. Qual o exemplo clássico de grupo econômico que nós temos? Grupo Globo, Organizações Globo. Você tem a TV Globo, a Rádio Globo, Jornal Globo, tem as mídias de internet Globo. E aí a pessoa que trabalha para uma delas pode ajuizar a reclamação trabalhista contra qualquer uma, visto que elas são responsáveis solidariamente. E para que existe essa previsão, Felipe? Você disse já que a CLT veio para proteger o trabalhador. De fato, o que acontece? Essa previsão, ela acontece para evitar que em determinado grupo, ou determinado grupo de empresas, conjunto de empresas, deixasse aí, por exemplo, ele contratava a pessoa por essa empresa aqui. Só que essa empresa, ele deixava ela com capital social zerado, não tinha bem, não tinha nada. Os bens ficavam todos com essa. Então essa aqui ele usava só para contratar empregado. Era uma empresa oca. Então quando o cara ia ajuizar a reclamação, ele batia com a cara no muro, chegava lá, não tinha nada. E o dinheiro ficava todo nessas aqui. Então para evitar esse tipo de fraude, é que o legislador veio e previu que ele pode ajuizar contra qualquer uma delas. Essa aqui não tem patrimônio, não tem nada não, ajuize contra essa. Não tem não, ajuize contra essa. Então, responsabilidade solidária e sempre foi, uma garantia ao trabalhador. Então é isso, basicamente o grupo econômico, o que modificou foi essa inclusão do grupo econômico horizontal na CLT e essa necessidade desses três requisitos aí, que a efetiva comunhão de interesses, né, a atuação conjunta e o interesse integrado. Beleza? Deu para entender? Tá ok? Estão me ouvindo? Estão acompanhando? Estão acompanhando, né? Beleza, agora a gente vai entrar aqui e começar a parte boa. É uma alteração uma alteração aqui linda. Vocês vão ver aqui como é legal. É o seguinte, a gente vai tratar de tempo à disposição do empregador. Como é que funciona o tempo à disposição do empregador? Como é que funcionava? Como é que funciona agora? Seguinte, tempo à disposição do empregador, ele era previsto na súmula 366 do TST. A súmula 366 do TST, ela era muito boazinha. Repare o que eu estou falando, súmula. Por quê? Porque se tratou de um entendimento criado jurisprudencialmente e cristalizado por meio de um entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, que dizia basicamente o seguinte: não serão descontadas nem computadas como hora extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Então o cara chegasse assim, 3 minutos atrasado, ele não ia ter aumento ou desconto de trabalho por causa disso. 5 minutos, pelo amor de Deus, no Brasil. Se ultrapassar esse limite, será considerado como hora extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à disposição do empregador. E aqui é onde fica, olha aqui, olha o que dizia a súmula. Não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, parênteses, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal. Então o que acontece aqui segundo a súmula 366 do TST, essa querida? Se o cara terminasse lá o expediente dele, o cara terminou o expediente dele, tô lá aqui, terminei. Agora, eu não vou embora para casa, sei lá, tô querendo ficar mais um pouquinho na empresa, eu gosto dos meus colegas, eu fico lá, eu vou comer um hambúrguerzinho, vou olhar o Facebook, falar com crush no Facebook e tal, vou lá no Instagram, vou ver a live do professor no Instagram, porque a banda larga da empresa é melhor que a da minha casa, ficava lá. Se o cara ficasse lá até 10 horas, o cara bateu o ponto, saiu 10 horas, segundo a antiga redação, na verdade não da CLT, da súmula 366, não importa o que ele estava fazendo lá, ele estava à disposição do empregador. Logo, o tempo que ele ficou lá, além da hora dele de trabalho, era hora extra. Porque eu já estou adiantando para vocês. Porque isso era considerado tempo à disposição do empregador. Mas faz algum sentido, porque você pensa, o cara está lá na empresa. Aí chega o patrão dele, meu patrão aqui, aprovação PGE. Mas meu patrão é muito bom, faz essas coisas comigo não. Mas vamos dizer, Felipe, vá cá, traga aquele relatório que você não me trouxe hoje, aproveite que você está aí no Facebook e traga o relatório para mim. Aí eu bem dizer, tá doido, macho? Tá doido, acabou meu expediente, eu tô aqui só no Facebook, eu não vou fazer nada não.
Eu posso fazer um negócio desse? Insubordinação, ato de insubordinação, artigo 482 da CLT, eu posso ser demitido por justa causa, passar lá no RH. Então tinha uma lógica aí. Mas aí o legislador, esse querido, veio e modificou o parágrafo 2º para dizer o quê? Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, tá vendo? Ficar conversando com os coleguinhas. Higiene pessoal, tomar aquele banhozinho, troca de roupa, uniforme, esse aqui tem uma ressalva. Quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então você veja aí. Isso eu vejo o examinador cobrando isso para você. Ele vai te perguntar, e aí, Fulaninilson ficou na empresa até às 8 horas, porque ficou lá conversando com o colega sobre as eleições. A súmula 366 diz que se ele ficar lá, ele poderá aí cobrar horas extras do empregador. Pode? Você diz, não, de acordo com a reforma trabalhista, esse cara não tem mais direito. Se ele ficou lá na empresa e não está efetivamente trabalhando, ele não terá aí consideradas as horas extras dele computadas. Não sei se vocês lembram, aqui em São Paulo, teve uma época que teve a greve do metrô. Aí uns funcionários da prefeitura, aqueles servidores, eu nem sei qual era o regime deles, mas vamos aqui mutar esse mutante, supor que eles eram empregados numa empresa. Aí os empregados foram lá, junto do secretário, e fizeram uma live no Facebook, porque tá na moda também, político também faz live no Facebook. Aí fizeram a live no Facebook dizendo, olha aqui, Fulaninho, trabalhador, ficou na empresa, vai dormir na empresa, porque não é como essas pessoas aí que vão faltar ao trabalho amanhã, porque tem greve do metrô. Aí os caras miram aí os bichinhos felizes lá, vamos ficar aqui esperando amanhã. Aí, nesse caso, segundo o entendimento anterior, poderia até ser considerado horas extras. Agora tá claro, se o cara ficou na empresa por qualquer motivo que seja, ele não poderá pedir as horas extras do empregador dele. Então você vê que foi uma mudança aí tendente a restringir o alcance das horas extras aí pro empregado. Então essa foi uma mudança significativa que a gente passa aqui para vocês e vamos aí vendo ponto por ponto. Agora vamos lá para outro interessante também é o banco de horas. O banco de horas foi modificado, mas aí também, primeiro eu vou tratar para vocês a redação do artigo 59, que trata aí dessa questão de horas suplementares de trabalho, mas teve uma pequena modificação na redação, mas o que importa mesmo é o que vem depois, os parágrafos, que é o que está. Leandro Luiz está lá na parte de material gratuito, material gratuito está lá. Artigo 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares. Redação antiga, tá? Redação antes da reforma. Poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho. Obrigado pela dica. Dedicado Delta. Artigo 59, nova redação. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras. Mudou o adjetivo aí, né? Ou como queira. Em número não excedente de 2, ou seja, continua aí limitado a 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então é isso. O artigo 59 teve uma leve modificação aí de nome, de nomenclatura, mas aí a gente começa a entrar nas modificações. E aí o banco de horas. Lembra que a gente está falando de banco de horas. Primeiro ponto do banco de horas. O banco de horas que existia, basicamente, era o banco de horas, que eu vou chamar aqui de banco de horas coletivo. Que é o quê? É aquele banco de horas que o trabalhador vai poder usufruir devido a uma negociação da sua entidade de classe, do seu sindicato, com o sindicato do empregador ou com o empregador. Então vamos lá. O parágrafo 2º, que se manteve inalterado, ou seja, isso que eu vou falar para vocês agora continua valendo, tinha a seguinte redação e assim permanece. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das horas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite diário de 10 horas. Ou seja,
existe aqui o banco de horas coletivo que continua existindo. Então é o seguinte, o cara que trabalha na empresa e eventualmente existe esse acordo coletivo da categoria dele, o empregador pode aí determinar que ele fique um dia a mais e no outro dia ele saia mais cedo e aí vai formando o chamado banco de horas. Então, hoje o horário dele sair era 6 horas. Aí o empregador diz, hoje é um dia quinta-feira. Quinta-feira, caranguejada em Fortaleza. Quem é de Fortaleza aí sabe que quinta-feira é dia de comer caranguejo. Então tem aquele cara que trabalha na Praia do Futuro. A Praia do Futuro é um local maravilhoso, que eu vou estar lá sábado, hein? Que aí as pessoas vão lá comer caranguejo, socializar. Só que à noite é um local meio ermo. É um local meio deserto. As pessoas não costumam frequentar tanto a Praia do Futuro à noite. Me corrija se eu estiver enganado. Meu tempo era assim, saí de lá há muito tempo. Então, o cara na terça-feira, ele vai para casa ali 5, 6 horas. Às vezes até 4, vai mais cedo que o movimento durante a semana é baixo. Mas na quinta, ele acaba tendo que ficar até mais tarde. Então, pela lógica do banco de horas, se um dia ele fica mais tarde e no outro ele sai mais cedo, ele não faria jus às horas extras, né? Porque o que ele sai mais tarde um dia é compensado no outro que ele sai mais cedo. Então, essa lógica do banco de horas coletivo continua. Só que agora a alteração da reforma trabalhista, anota aí, parágrafo 5º, que é aquilo que eu chamei de banco de horas individual. Banco de horas individual, que diz o quê? O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo, ou seja, esse que eu acabei de ler para vocês, poderá ser pactuado por acordo individual, a pessoa e o empregador, escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, o que a gente vê? Além daquele banco de horas coletivo, agora é permitido ao empregado, isso não podia antes, tá bom? Ele agora pode, junto do empregador dele, firmar um banco de horas individual. Ele faz um acordo necessariamente escrito, dizendo lá, eu, Felipe, estou firmando o banco de horas com o meu empregador, de forma que eu possa sair 2 horas mais tarde, e amanhã eu saio 2 horas mais cedo, e a gente vai se compensando, sendo que esse cálculo, né, de soma e diminuição só terá como limite máximo o prazo de 6 meses. No caso do coletivo é 1 ano. Então o legislador foi super bacana e deixou aí o prazo de 6 meses para o empregado. Então, por exemplo, se você é um empregado que faz live na quinta-feira à noite, mas ontem saiu mais cedo, então você pode, nesse caso, compensar de um dia com o outro. Não pode exceder, respeitar a carga semanal, exatamente. Isso está no parágrafo 2º, vou repetir aqui para vocês, de maneira que não exceda as jornadas semanais de trabalho previstas, no período, né, de 1 ano. Aí vamos lá. Aí o parágrafo 6º trouxe outra alteração, que também é super interessante, que diz o quê? É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, e olha aí o detalhe, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Isso aí, pessoal, é aquele negócio. Os antigos, né, meu pai sempre fala, o combinado não sai caro. Pois dessa vez aqui, o não combinado vai sair barato. Por quê? Eu vejo muito, eu atuo na justiça laboral, e acontecia muito o quê? O cara, às vezes tinha um empregador que dizia que era gente boa com ele, dizia assim, não, lá na minha empresa não tem que ter essas coisas não. Se um dia o cara precisa sair mais cedo, ele sai. Se amanhã eu preciso que ele fique mais tarde, aí não, a gente é combinado, ele ficava até mais tarde. Então quer dizer que, aí o juiz pergunta, então quer dizer que naquele dia ele trabalhou até a hora tal, você confirma? Confirmo, mas também no anterior ele saiu mais cedo. Só que o que acontecia antes? Antigamente, o banco de horas, ele era limitado ao coletivo. Agora a gente já tem a possibilidade do individual. Só que ainda assim, existe a compensação de jornada, existe a possibilidade de compensação de jornada por acordo tácito. Então, se antigamente chegasse lá na Justiça do Trabalho, o cara que dizia que não, isso era meio que na conversa, que um dia ele saia mais cedo, para no outro ele sair mais tarde, isso agora vale, porque dentro se respeitar do mês, porque o cara vai dizer não, mas aí ele saía, e aí depois ele saia mais tarde, ou no outro dia mais cedo, nesse caso se compensa, porque o parágrafo 6º do 59 da CLT permite esse acordo tácito. Então agora a lógica do sistema vai permitir que exista uma compensação tácita aí para vocês. Beleza? Deu para fixar? Então basicamente hoje a gente tem esses três regimes aí que vão coexistir. O banco de horas coletivo, o banco de horas individual e essa compensação de jornada pelo período máximo de 1 mês. Banco de horas... MR Labo, isso que eu ia falar agora. Isso é que é o pulo do gato. Eu tô chegando lá.
horas extras habituais não mais descaracteriza. É isso mesmo, vou falar para vocês agora. E aí, fixe na sua cabeça que é isso. Parágrafo 6º, banco de horas coletivo. Parágrafo 2º, banco de horas individual. E o acordo de compensação tácito ou escrito. Mas aí o que acontece? Antigamente, existia o artigo 59, existia aí a súmula 85, inciso 4 do TST, que dizia que a prestação de horas extras habituais descaracterizará o banco de horas. Por quê? Justamente por causa daquilo que eu falei para vocês, para evitar que o empregador se aproveitasse do empregado daquele jeito. Lá na barraca da Praia do Futuro, o cara saía mais cedo no dia, mas o empregador sabia que toda quinta, sexta e domingo tinha horas extras. Aí ele dizia, não, hoje você sai mais cedo e nos outros você fica até mais tarde. Só que aí, o fato de existir essas horas extras habituais descaracterizava o banco de horas justamente porque, segundo grande parte da doutrina juslaboral, caso existisse essa compensação e um excesso de horas extras, na prática, o que ia acontecer é que não existiriam mais horas extras. Por quê? Porque todo negócio está sujeito a uma variação. Então, aquele dia que o cara ia precisar do trabalho a mais do empregado, ele jogava no banco de horas. E necessariamente, a não ser que você tenha um negócio muito bombante, o normal da vida é que haja uma variação em qualquer negócio que existe. Então, nesse caso, para proteger o empregado dessa variação, porque, segundo o princípio da alteridade, o risco do negócio é do empregador e não do empregado, as horas extras habituais descaracterizavam o banco de hora. O que o legislador veio e fez? Inseriu o artigo 59b, parágrafo único, que diz textualmente: a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Então, agora, aquela variação de horas pode ser jogada no banco de horas do empregado e, nesse caso, ele vai ficar mais difícil para que ele receba horas extras, porque, via de regra, as horas extras eram prestadas em determinados dias onde havia um sobretrabalho, levando-se em consideração que poderia haver dias em que havia menos demanda e aí, por isso, as horas extras. Mas agora não, agora as horas extras habituais não descaracterizam o banco de horas. Beleza, pessoal? Tá dando para aqui, então o inciso 4 da súmula 85 do TST, você pode aí considerar superado, beleza? E aí a gente segue o jogo aqui. Vamos indo aqui para vocês. Estão de acordo, né? Estão acompanhando. Então vamos lá. Mais uma alteração da Justiça do Trabalho, que é interessante que vocês saibam, é em relação à justiça gratuita. A justiça gratuita não mudou muita coisa. Isso aqui eu considero mais uma atualização do que propriamente uma dessas alterações conceituais dentro da CLT. Porque a justiça gratuita ela era garantida àqueles que recebessem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, o dobro do salário mínimo legal, igual ou inferior, ou declararem sob as penas da lei que não poderiam pagar as custas do processo sem o prejuízo do seu sustento ou da sua família. Lembrando aí que a justiça gratuita poderia ser concedida, inclusive, de ofício pelo juiz. O que modificou? O que foi modificado nesse aspecto foi basicamente que o limite para a percepção do benefício da justiça gratuita é que agora o salário deverá ser igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, aquilo que a gente chama do INSS, né? Então até 40% do teto do INSS, aí vai ser o limite monetário para a percepção da justiça gratuita. Se você for botar na ponta do lápis, dá um valor muito parecido com o dobro do mínimo legal. Só que como a Constituição ela proíbe a utilização do salário mínimo como indexador, aqui houve uma atualização do texto da lei, aqueles ditames constitucionais. Então 40% do dobro do 40% do teto do RGPS, não mais o dobro do mínimo legal. Agora tem um detalhe interessante em relação à justiça gratuita, é que antigamente se falava que o reclamante bastava ele declarar. O cara simplesmente trazia uma declaração, declara que sou pobre na forma da lei, e o juiz ia e deferia, podendo deferir inclusive de ofício. Mas olha que inconsistência que houve aqui com a reforma trabalhista. O que houve agora é que a nova redação da CLT fala que o reclamante deverá comprovar que não possui se ele não receber abaixo dos 40% do teto do RGPS, ele deverá comprovar que não pode arcar com os custos daquele processo. Então a gente passou aí, em tese, da declaração
da declaração à comprovação. E como é que ele vai comprovar isso? Isso aí é problema dele. Ele vai ter que resolver. Eu penso muito isso comigo, como será que será feito? Eu, na prática, não vi ainda muito isso acontecer, mas a tendência é que venha a ocorrer, porque se está na lei, a lei não contém palavras inúteis, e então ela deve ser aí realmente cumprida. Então, nesse caso, existe essa necessidade aí de comprovação. Então, seguindo adiante aqui, a gente agora fala da questão dos honorários advocatícios. Honorários advocatícios. A gente sempre sabe que a Justiça do Trabalho, ela não era muito boa com seus advogados. Devido a um ranço histórico, esses advogados, via de regra, não eram remunerados por meio de honorários advocatícios. Estão me acompanhando, né? Passamos para honorários advocatícios já, deixamos a justiça gratuita para trás, agora honorários. Eles não eram remunerados por meio de honorários advocatícios, aí os honorários do processo. Esses honorários só eram devidos em caso de justiça gratuita e assistência por sindicato, ou seja, basicamente só quem ganhava os honorários advocatícios eram aqueles advogados do sindicato que estavam assistindo uma parte, desde que ela fosse beneficiária da justiça gratuita. Agora, houve uma atualização do texto da CLT, que diz que, artigo 791A, acompanha aí se você não está com material, acompanha na sua CLT. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação, da sentença do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Então aí a gente vê que a nova CLT, nova CLT que eu falo porque existe uma tentativa realmente de refundação da CLT, ela garante aos honorários que atuarem, aos advogados que atuarem no processo do trabalho, a percepção de honorários. Então eles terão aí direito a receber os honorários dele. A única crítica reservada pela doutrina, isso aí é bom para você fixar, fazer esse contraste, é que no processo civil os honorários são fixados no patamar entre 10% e 20%. No processo do trabalho foi fixado aí entre 5% e 15%. Há quem diga que é um ranço ainda histórico dessa história dos advogados trabalhistas não serem tão valorizados quanto os demais. Mas, pelo menos agora, eles já têm honorários aí garantidos. Então, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então, agora ele recebe aí entre 5% e 15%. Um detalhe que a CLT traz é que na hipótese de sucumbência parcial, você sabe que pode haver uma sucumbência parcial, né? As duas partes ganharem e perderem naquele processo, não é possível a compensação de honorários. Por quê? Porque o honorário é do advogado, não é da parte. Então você não pode compensar aí os ganhos ou proveitos de um no outro. Aquele honorário é do advogado. E tem um detalhe, esse detalhe vem aí, é mara, viu? Se o cara for beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar honorários? Ele é pobre, né? Como é que ele vai pagar honorários? Porque geralmente, o cara que entra na justiça do trabalho, ele saiu do emprego. 90% das reclamações trabalhistas são ajuizadas após o término da relação. Ou seja, via de regra, o cara está desempregado, ele vai lá e ajuiza a reclamação. Ele vai ter que pagar honorários advocatícios? A resposta é sim, vai ter que pagar honorários. Olha aí. Serão compensados dos proveitos econômicos que ele tiver no próprio processo ou em outro. Caso não tenha nenhum, condição suspensiva de 2 anos, ou seja, ele vai ter que arcar com os honorários, a parte que perdeu no processo, ainda que beneficiário da justiça gratuita. E aí? E se ele não tem como pagar, como é que vai fazer? Tem nada não, filhote. A gente vai lá e abate dos créditos dele naquele processo. Vixe? E se ele não ganhou nada nesse processo, abate em outro processo. Então, o sistema é bruto, ele vai pegar o crédito que o cara tiver na justiça do trabalho e vai pagar o advogado aí da outra parte, remunerando justamente o trabalho daquele advogado que atuou no processo. Então aí, realmente existe essa possibilidade de abatimento dos créditos. E agora tem um detalhe, e se o cara não tiver nada? O cara é um coitado, o cara é um azarado, o cara entrou, o cara perdeu, o cara não ganhou nada, sou cearense sim, o cara não ganhou nada e ainda vai ter que pagar honorário. Só que o cara não tem nada mesmo. Como é que vai fazer? Nesse caso, fica aí suspenso esse crédito por 2 anos, passados 2 anos, extingue. O cara também não vai ser devedor eternamente, né? Esses honorários aí vão ficar suspensos, né? O crédito do honorário vai ficar suspenso e após 2 anos será extinto o crédito dos honorários. Beleza? Você viu aí como é que é, né? Então você está vendo aqui que um pouco a lógica do processo foi mudando, tanto para
deixar a relação material um pouco mais flexível, né? Por um lado, ela vai ficar flexível, por outro lado, dentro do processo existiu aí uma monetização do processo do trabalho. Então, sempre que você lembrar aí de custas, de não sei o que, elas vão estar sendo impostas aí ao reclamante. Houve uma mudança nessa lógica. As pessoas diziam que hoje em dia qualquer um entra com reclamação trabalhista, hoje em dia está uma indústria da reclamação trabalhista. Então o cara vai precisar aí realmente arcar com os custos do processo, se tornaram mais custosos para ele. E aí vamos lá. Tem mais uma alteração que é muito bacana. É o não comparecimento do autor à audiência. Se o autor não comparecer à audiência, como é que faz? Vocês sabem que o não comparecimento do autor à audiência trabalhista, como vocês sabem, o cara vai lá, entra com a reclamação, a parte adversa é citada para comparecer à audiência e apresentar a defesa em audiência. É por isso que tem tanta audiência trabalhista, porque pela lógica do processo do trabalho, da oralidade, da tentativa de conciliação, é sempre interessante as partes que compareçam e aí vão lá, encontram o juiz do trabalho, e a justiça do trabalho a gente vai lá, eles priorizam muito o acordo. Se o reclamante não comparece à audiência trabalhista, o processo será arquivado, ou seja, o processo deixa de existir. Mas aí tem um detalhe bacana, que é trazido pela reforma trabalhista, que antes não acontecia. 844, parágrafo 2º, vai acompanhando no material. O reclamante será condenado nas custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. É mesmo. Então o cara foi lá, o cara é beneficiário da justiça gratuita, não compareceu àquela audiência trabalhista, ele será considerado condenado nas custas aí à base de 2%. É mesmo, e acontece, viu? Eu estatisticamente falando, eu que faço audiência trabalhista aí há 8 anos, véspera de carnaval, arquivo um monte. Então a ideia aqui é que essas audiências passem a ser menos arquivadas, que os reclamantes tenham mais responsabilidade em relação a esse comparecimento. Então, primeiro ponto que mudou em relação ao não comparecimento do reclamante à audiência trabalhista, pagamento de custas. Mas aí tem um detalhe que é mais bacana. Como vocês sabem, o cara teve aquela audiência arquivada, mas ele pode entrar com outra, salvo aí o caso da perempção, que é aquela pena que quando ele deixou arquivar 3 vezes, ele passará 6 meses aí de gancho para ele ajuizar outra reclamação trabalhista. Mas agora tem um detalhe: o pagamento dessas custas será condição para o ajuizamento de novação, salvo se comprovado o motivo legalmente justificável no prazo de 15 dias. Ou seja, o cara não compareceu, ele vai ser condenado em custas. Se ele quiser ajuizar outra, ele tem que pagar as custas daquele processo. Ele não pode mais simplesmente entrar com outra. Porque, na verdade, o que acontecia na prática antigamente era: cansei de chegar, estou lá na justiça do trabalho, 2 horas esperando a audiência começar, chamou a audiência. Oh, meu Deus, graças a Deus, estou aqui. Hoje vai ser aquela audiência difícil, estou aqui preparando meu espírito, estou aqui com toda aquela concentração, já rezei para o Padre Inciso, estou chegando lá. Quando eu entro, arquivado. O reclamante não compareceu. Meu Deus do céu, vim bater aqui e não compareceu. Aí o juiz dizia: beneficiário da justiça gratuita, isento de custas. Ponto. Agora, segundo a nova redação, ele não mais poderá fazer isso. Ele vai ter que condenar, a redação me parece, até esse momento, nesse sentido, ele deverá condenar o reclamante nas custas e o reclamante só poderá ajuizar outras pagar aquelas custas. Então vai estar aí com, como o pessoal gosta de falar, né, com nome sujo. Então ele vai ficar com nome sujo na justiça do trabalho. Então você lembra aí que o professor falou, reclamante agora fica com nome sujo. Então é isso aí, ele tem essa pena. Por outro lado, nós temos a outra parte que é a reclamada, né? Nós estamos falando da audiência trabalhista, existe uma pena se o reclamante não comparecer. E se a reclamada não comparecer, arquiva o processo também? Não, né? Porque senão ela não comparecia a nenhuma, arquivava todas, ela ganhava todas, olha aí que legal. O empregador ia lá, não comparecia a audiência nenhuma, arquivava todas. Então, a pena aplicada a reclamada é diferente da pena aplicada ao reclamante. A pena aplicada à reclamada é revelia e confissão contra a matéria fática. Então, o cara chegou lá, não pagou, não compareceu à audiência, os fatos alegados pelo reclamante serão considerados aí verdadeiros. Mas agora
tem a inserção do parágrafo 4º do artigo 844, que dá uma temperada nessa confissão quanto à matéria fática e a revelia. Vamos lá. Revelia não produz efeitos. Havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestará a ação. Inciso 1, ok, isso já é aí já é um entendimento consolidado há algum tempo. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Ah, legal, direitos indisponíveis. Então quer dizer que nunca isso pode ser aplicado contra a administração pública. Porque a administração pública, conforme a gente viu, ela está sempre tutelando direitos indisponíveis à coletividade. Não é isso, senhor do juiz do trabalho? Aí o juiz do trabalho diz, negativo, doutor, porque na justiça do trabalho a banda toca diferente. OJ 152 da SDI 1 do TST, que diz que pode ser aplicada a revelia ao ente público. Então fique aí, dá uma ledinha. OJ 152 da SDI 1 do TST. É uma matéria de processo do trabalho que se aplica aí à fazenda pública. Então é um temperamento em relação a essa aplicação dos efeitos da revelia ou a sua não aplicação à administração pública. Então, segundo a OJ 152, aplicar-se-ão. Olha aí que mesóclise bonita. Então, a petição, agora vamos lá, inciso 3, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, ou seja, ele deveria aí trazer um documento indispensável à prova do ato e não o trouxe. Então, nesse caso, o juiz não poderá aplicar os efeitos. E agora o inciso 4, que é a maior novidade aí, que esse eu considero o pulo do gato aqui para a empresa. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Então o que acontece? O reclamante, aconteceu lá na Justiça do Trabalho, o cara chegava lá, aproveitava que a empresa não compareceu, aproveitava aí que ia ser aplicada a pena de confissão contra a matéria fática, o juiz perguntava, seu fulano, quantas horas extras o senhor fazia por dia? Aí ele dizia, eu fazia 12 horas extras por dia. É mesmo? É. Todo dia? Todo dia. Durante quantos anos? Durante 5 anos. Era uma tristeza. 12 horas por dia. Aí, o juiz chegava lá, não compareceu, não contestou, pau na empresa, 12 horas extras. Cabaqui era realmente um abnegado, o cara só trabalhava. E aí o juiz ia lá e condenava. Agora, segundo esse inciso 4 aqui, que veio, a meu ver, justamente para temperar esses excessos, né, da Justiça do Trabalho, ele vem e diz que não é bem assim. Se for inverossímil também, não dá para condenar o cara já direto, a empresa de qualquer jeito. Aí, se for inverossímil, o juiz poderá realmente reconhecer essa impropriedade nas alegações do autor. E, por outro lado, se estiver em contradição com a prova constante dos autos. E aqui a gente vai para o próximo tópico, que esse é super legal. Artigo 844, parágrafo 5º inserido. Vocês viram que eu puxei aqui da prova dos autos, né? O que acontece? Na Justiça do Trabalho, a empresa ela era representada lá por um cara chamado preposto. O seu preposto ia lá para a audiência. Aí, Luiz, é desse jeito, né? Pois é. O cara ia lá, chegava lá na audiência e tinha aqui o preposto e o advogado. Se for só advogado, nada feito. Apesar de existirem alguns posicionamentos jurisprudenciais de que a empresa tentou se defender, foi advogado, mas às vezes você vê muito, o advogado tá lá ligando pro preposto, é o preposto, não, eu tô no metrô aqui, tá difícil, então tá engarrafado. Se chegar só advogado lá, era pau do mesmo jeito na empresa. Mas agora, o artigo 844, parágrafo 5º, diz que, novidade, reforma trabalhista, ainda que ausente o reclamado, porque aí no caso o reclamado é o preposto, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então você vê aí para mim, olha aí que bacana. O cara não vai comparecer, né? Ele vai faltar a audiência, vai só o advogado. E vai o advogado sem o preposto, porque eu vou contar um segredo para vocês. O preposto é o seguinte, é um cara gente boa, você fica conversando com ele antes da audiência, troca aquela ideia, conversa, não é aquele papo papo de elevador, né? Só que o preposto, quando ele vai para a audiência, se ele falar tudo conforme script, ok, tá igual a sua contestação. Porque lógico, você sentou lá, escreveu sua contestação. Você chega lá, você escreve direitinho, você pensou, você teve semanas ou dias para pensar, escrever tudo direitinho, você tem conhecimento jurídico, você é um advogado, você fez uma tese bacana para trazer uma defesa para sua empresa. E o preposto, por outro lado, vai lá com muita boa vontade, vai para ajudar o empregador, só que o preposto, como eu disse, se ele falar tudo conforme o script, ele,
ok, legal, valeu a contestação. Mas se ele cair numa casca de banana que seja, se ele se contradizer uma vez, aí ferrou para a empresa, entendeu? Então, a rigor, na dura, você só tem a perder com o preposto. Então, aqui, esse parágrafo 5 tem uma colher de chá. Porque, olha aí, eu estou somando ele agora. Lembra que eu entrei nele para fazer a remissão anterior. O advogado não vai com o preposto, aí o juiz tem que receber a contestação em defesa dele. Legal. Só que tem aquele artigo que diz que a revelia não vai produzir efeitos se as alegações do autor estiverem em desconformidade com a prova dos autos. Então o cara chegou lá, foi sem preposto, mandou o advogado, apresentou defesa com documentos, tá bem melhor para a empresa. Melhorou a situação da empresa. Então melhorou bastante a situação da empresa aí, que se for um preposto muito enrolado, muito ruim, ela pode até dar uma de João sem braço e o preposto não conseguiu chegar, só que não foi não mandou mesmo. Chega lá, apresenta defesa e contestação e aí, vamos lá, agora vai para o julgamento de direito. Todo aquele estresse da audiência, toda aquela pressão que cai sobre o preposto, porque o juiz do trabalho às vezes ele é incisivo. Diga aí, doutor, como é que foi lá? Não sei o que, fale direito, fale rapaz, fale logo, não tem acordo, não tem, eita, jogou. Então é pressão, o justiça do trabalho realmente é uma justiça muito dinâmica, é uma justiça muito informal, você tem que ter esse jogo de cintura, porque a audiência lá, o bicho pega. Então o cara tem que ser bom. E aí, teve mais uma colher de chá para a empresa, mais uma colher de chá para o empregador, um querido, né? O legislador. O que acontece? Súmula 377 do TST. Súmula 377 do TST dizia que o quê? Vamos lá, vou ler para vocês. Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico ou contra micro e pequeno empresário, aqui o que importa, o preposto deve ser necessariamente empregado da reclamada. Então, o preposto deveria ser o empregado da reclamada. O que acontece? O artigo 843, no seu parágrafo 3º, agora tem uma nova redação. Qual a nova redação? O preposto, a que se refere o parágrafo 1º desse artigo, não precisa ser empregado da parte reclamada. Olha que maravilha, então o que acontece? O juiz fala assim, doutor, se eu tenho certeza que não quer fazer acordo, aí olha para a caneta, assim, olha para aquela condenação. Se eu tenho certeza, se eu tenho custo, se eu tenho honorários, é muito difícil. Então, não precisa ser empregado da empresa o preposto. Então, o que acontece? O que pode acontecer aqui? Qual é o risco que acontece? Vamos lá. Você tem o preposto, que é um cara que não necessariamente é formado em direito, muitas vezes não é. E aí, só que ele precisava ser empregado da empresa. Então, isso aí que é dar de favor da empresa. Mas o que você pode fazer agora? Você contrata um escritório de advocacia, e aí o escritório faz um pacote para você. Doutor, aqui é o seguinte, a gente tem um advogado, e a gente leva o preposto para o senhor também. É um cara que um rábula. Então o cara pode ser um advogado também. O advogado não pode atuar como advogado e preposto. Mas ele pode ser preposto. Ele não tem uma vedação legal a ser preposto. Ele não pode ser os dois no mesmo processo, na mesma audiência. Então ele leva o advogado, faz um pacotão, né? Tipo o McLanche Feliz. Então você leva o preposto e o advogado. Aí chega lá, o preposto e advogado. O risco desse cara cair na pressão do juiz é muito mais difícil. O risco dele cair é muito mais difícil porque é um cara versado no direito, é um cara que conhece, é um cara que tem conhecimento aí acerca de direito do trabalho. Ele sabe qual é o... nesse caso, ele vai conseguir se safar, né? É mais fácil. Então existe agora o risco da criação de uma nova profissão, preposto profissional. Então existe a possibilidade, existe o risco. Então foi uma alteração também de cunho processual, mas que pode alterar. Então você lembra aí do professor, né, do McLanche Feliz, o preposto, que era da súmula 377, que ainda está lá, está escrita do mesmo jeito, se entrar no site do TST está lá. Mas vê essa legislação para dizer exatamente que ela não vale mais. Então essa foi uma alteração aí de cunho restritivo na nossa CLT. Então é isso, pessoal. Hoje a gente falou aqui sobre pontos que eu considero importantes da reforma trabalhista. Realmente a reforma ela é muito grande. Essa reforma foram mais de 100 artigos modificados, novos foram aqueles tratados pela MP. E aí eu estou aqui para vocês e aqui trazer justamente os artigos que eu considero importantes, porque foram alterações bem chapadas aí no texto da CLT e que muitas vezes vocês viram, eu tentei pegar aqueles que se contrapunham às súmulas. Eu tenho um trabalho que eu quero fazer, que eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque minha vida está super atribulada, né, ultimamente. Mas eu queria fazer um trabalhinho de súmulas que foram alteradas pela reforma trabalhista e súmulas que versam sobre a administração pública. Estou tentando fazer isso, é um material que se eu quiser eu vou disponibilizar para vocês. E esses foram os pontos principais.
Tem um recadinho para deixar para vocês, é que agora, para quem gostou do professor, que fala tanta bobagem assim, dá exemplos tão ridículos, mas a gente tem aí um trabalho que a gente fez que são aulas acerca de Estatuto do Servidor e Lei Orgânica da PGE. Então nós liberamos um mini curso dentro do site da aprovação, que vocês podem adquirir. E realmente, para quem quiser, é 1 hora cada um, são 2 horas de aula. Então nessa reta final, se você quer dar uma geral nesses 2 assuntos, você pode pegar justamente esses 2 temas. Eu agradeço muito a vocês e seguimos aqui na nossa missão. A nossa ideia é fazer mais uma live na semana que vem, na quinta-feira, véspera do concurso. Eu estou tão focado quanto vocês, eu estou tão nervoso quanto vocês. Estou atendendo todo mundo lá, eu estou tentando atender todo mundo. Se alguém não for atendido por mim, me denuncie aqui. Meu Instagram é @prof.felipefernandes. Me procurem lá e seguimos juntos, galera. Eu queria dizer para vocês também que esse carinho que vocês dão é maravilhoso. Para mim está sendo muito gratificante e está sendo realmente uma caminhada que eu caminho com vocês, torço por vocês. Vocês são pessoas muito boas e eu quero vê-los como colegas aí no futuro. Muito obrigado, tamo junto e semana que vem vocês me mandem o que vocês... Participe do grupo do professor Ricardo Marcondes Martins, meu orientador de mestrado, e tô lá também, tô tentando entrar no doutorado com ele. Manda um recado lá para ele, faz logo para mim que eu quero entrar no doutorado. Valeu pessoal, muito obrigado, grande abraço, ficamos por aí, até mais, boa sorte.